Olá, sou o Uri, cofundador e CRO da Swap. Estou com o Bernardo, diretor da vertical de Pharma da Lynx, para trocar uma ideia sobre essa intersecção do mundo de software e serviços financeiros. Bem-vindo, Bernardo, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Uri. Tudo bom, gente? Meu nome é Bernardo, prazer, sou diretor da vertical de Pharma aqui na Lynx. A Lynx é uma empresa de tecnologia com mais de 30 anos, focada nos segmentos de varejo. Começou no segmento de varejo e hoje em dia ela já expandiu e atua em algumas operações de serviço como um todo, que é escola, saúde, auto, etc. E já está presente no Brasil e na América Latina como um todo. Show de bola. Bernardo, para começar o nosso papo, queria ouvir um pouco da sua visão sobre as principais tendências para esse mercado de software. Bom, vamos lá. Uma das coisas que já vem acontecendo há um tempo é você sair do mundo que é on-premise e ir para o mundo em cloud. Isso já agrega muitos benefícios ali, a gente vai falar isso ao longo do tempo, para os clientes finais. Uma outra coisa que vem acontecendo é a arquitetura como um todo das tecnologias, ela era muito baseada em monolitos, que basicamente o seu código é uma grande massa que se você mexe aqui, você vai mexer na outra ponta. O que isso significa? Que qualquer codificação ela é extremamente complexa de testar, entregar para o cliente. E o que acarreta isso? Velocidade. Hoje a gente está querendo ter cada vez mais velocidade de entrega. Para isso, vem nascido muito uma arquitetura mais modular e baseada em microserviços. Isso vem crescendo muito ao longo do tempo. Uma outra coisa que eu estou vendo muito acontecer é a plataformização. O que eu quero dizer com isso? O ERP ele tem que ser a sua ferramenta principal de gestão, mas ele não é uma software house. E durante muito tempo, como ela era a primeira ferramenta de contato com a digitalização, a turma confundia o ERP com uma software house. E aí, desenvolve isso aqui para mim, desenvolve isso aqui. E o ERP ia fazendo, porque ele era o primeiro contato. O que agora tem acontecido os ERPs ele têm entendido que ele tem que escolher onde ele tem que ser bom. E o que ele não for ser a referência, ele tem que se integrar. Então a plataformização é ele começar a abrir APIs e se conectar com outros players. Por exemplo, eu estou na vertical de Pharma, então o iFood vai fazer um sistema de entregas muito melhor do que eu. Por que eu vou desenvolver o meu próprio? A CRM Bônus tem seu programa de fidelidade, a Props tem seu programa de fidelidade. Por que eu não me integro a esses players? A Swap tem suas soluções financeiras, por que eu não me integro às soluções financeiras para conseguir entregar uma boa proposta para o meu cliente? Então, essas são 3 tendências que eu vejo muito forte. Uma outra tendência que tem ficado mais em voga agora é a inteligência artificial. A inteligência artificial pode contribuir muito na gestão e na tomada de decisão dos negócios. A média do nosso cliente, em termos de estrutura, em termos de capacidade analítica de dados, ela não é tão forte. Então, se a gente conseguir usar a inteligência artificial para ajudar a pessoa lá na ponta, o nosso cliente lá na ponta, a tomar uma decisão mais assertiva, mais rápida, isso seria muito bom. Então, até um ponto que a gente vem trabalhando bastante como que eu consigo ler o estoque em farmácia, ler quanto que eu tenho e vejo quanto que foi de venda, eu consigo, mediante inteligência artificial, ver quanto que eu tenho que comprar, considerando o tempo médio de entrega para não faltar estoque para eu vender nas lojas. Então, esse é um ponto que a gente olha com muito carinho também. Então, eu vejo muito essas tendências acontecendo. Muito interessante ouvir esses pontos, né? Esse elemento de ser uma plataforma de open innovation, de fato, né? Consegue conectar com inovação, quase como uma porta de acesso para muita coisa que faz parte do ecossistema. E também esse elemento de ser mais estratégico, né? Estar mais presente na tomada de decisão das empresas por meio desse tipo de insight, de inteligência artificial e tudo mais. Tudo isso, obviamente, muito apoiado em nuvem, em cloud, o que me deixa muito curioso, porque tem muitas plataformas ainda que não estão em cloud. Né? E por que você acha que isso acontece? E quais você acha que são os principais benefícios de estar em cloud? Existem
com certeza existem muitos softwares que ainda são on-premise, que não está em cloud. O que isso significa? Basicamente, que eles têm uma estrutura de servidor local ali, então tem que ter uma capacidade de armazenamento máquina para conseguir garantir que o sistema rode. Caiu energia, esse sistema ele sofre, ele pode queimar. Eu começo a entregar mais desenvolvimento de software, às vezes o servidor não aguenta. Então eu começo a ter muito problema com isso. Por que ainda existe tanto software que é on-premise, que não é cloud? O sistema de gestão, ele é um negócio parrudo, completo, e que existe um certo apego quando você implanta ele. Então o cliente, quando ele entende como funciona, para ele sair disso, é um negócio que não é tão simples. Então ele se acostuma e aprende a lidar com isso. Então tem um ponto que é o do cliente e do modelo de negócio como um todo. O modelo de negócio do sistema de gestão, a grande vantagem competitiva é o alto custo de troca. Então, até ele trocar para um na nuvem, ele teria muito... Eu vou ter que treinar todo mundo de novo, vou ter que me adaptar, eu já gosto desse sistema e tal. Beleza. E aí, em relação a gente está falando por que ainda tem muito que não foi para o cloud. Tem uma questão de tecnologia. Você transformar um monolito hoje em cloud, às vezes você tem que desenvolver do zero o negócio. Lá atrás, 10, 7 anos, 8 anos atrás, você tinha que desenvolver do zero. Não tinha tanta tecnologia para transformar o que era on-premise em cloud. Hoje já tem. Então hoje, na Lynx mesmo, a gente já vem fazendo isso com vários sistemas. Educação, solução toda no cloud. A gente tem soluções para hotéis, toda em cloud, era on-premise. A solução de auto também está migrando toda para cloud. Solução de moda, a gente tem um produto que é todo em cloud. Em farmácia, a gente tem soluções em cloud e tem soluções que são on-premise. Mas os novos desenvolvimentos, que são um pouco mais estruturantes, a gente já vem fazendo no cloud. Aí o que a gente faz? A gente desenvolve numa nova arquitetura, numa arquitetura que permita com que eu aponte para os sistemas que são on-premise, ou seja, eles não são na nuvem, e ao longo do tempo eu vou migrando os clientes naturalmente para essa nuvem. A nuvem ela vai permitir muitos benefícios para a gente e para o cliente. A nuvem vai me permitir com que eu consiga, estou usando muito o servidor dos meus clientes. Ela é escalável. Eu posso pegar mais um banco, eu posso pegar mais um servidor e garantir que eu vou ter estabilidade na ponta, que é o que mais importa para o cliente. Ele vai parar de ter que ter pessoas focadas em tecnologia da informação para cuidar de servidor, entrar em contato comigo para trocar o servidor, porque o servidor queimou e tal, etc. Eu gero uma complexidade adicional que eu não precisaria ter. Então, para mim, é um caminho natural a ida para o cloud. Uma coisa é você ter um software de gestão e outra completamente diferente, você ter que cuidar de um parque de máquinas, né? No final das contas, você tem que cuidar de um parque de máquinas. Para ter uma solução de gestão, acaba sendo uma distorção, né, de conceito e acaba deixando a equipe engessada, porque a empresa investe no time de TI, poderia, na verdade, ser um time de BI, poderia ser um time de finanças, poderia ser alguém que realmente está contribuindo para a tomada de decisão do negócio. Então, muito interessante essa visão. E eu acho que ela conecta um pouco também com um artigo muito bacana lá da Angela Strange, que é uma sócia do fundo da A16Z, um dos maiores fundos de venture capital lá dos Estados Unidos, que ela comenta que todas as empresas vão ser fintechs, né? E que isso faz parte de um processo de digitalização que começou com web, depois trouxe todo o layer de nuvem e cloud, e um terceiro passo disso são os serviços financeiros. Você acredita nessa afirmação? Você acredita nessa visão? Eu não só acredito, como a minha ida para a Stone foi muito com esse propósito. Eu trabalhava no time de aquisição de empresas e a nossa grande tese na Stone era como eu invisto em software invisto num valuation de software, mas eu opero ele com um valuation de software mais pagamentos. Então a gente tinha uma relação muito forte com o time da Stone,
para conseguir penetrar pagamentos nas investidas. A própria aquisição da Lynx, ela veio muito nesse sentido. Eu acredito muito que na fintechização, a A16Z, eu gosto bastante, acompanho bastante os artigos. E a gente fez isso com mais de 25 empresas, além da Lynx, de começar a penetrar pagamentos nos sistemas. Então, vou dar alguns exemplos. A gente tinha lá a SimplesVet. SimplesVet é um sistema de gestão para clínicas veterinárias. Você ia, fazia o pagamento na maquininha, você lançava no RP, não existia integração nenhuma entre a maquininha e o RP. Então, às vezes, você tinha um valor na maquininha, outro valor no sistema de gestão, e o negócio, para você conciliar, você ficava, eu não consigo entender porque que minha contabilidade não está batendo com o que está no sistema. A gente criou uma solução que conectava essas duas pontas, e aí a gente evitava esse trabalho de você ficar tendo que passar de um lado para o outro. Outra solução, porque a gente discutia muito em salão de beleza. Um dos grandes problemas de salão de beleza é quando você agenda e não vai, dá no-show. Não tem pagamento pré-aprovado ou qualquer uma reserva via pagamento. Então essa era uma discussão super forte que a gente tinha. Por que a gente não pluga um pagamento para já deixar travado e ele pré-pagar para garantir, se der no-show, beleza, ele já pagou. Essa era uma opção. E em farmácia a gente tem o TEF, a penetração que a gente tem de TEF. TEF basicamente sabe aquela maquininha que ela é conectada num cabo, num ponto de venda, que está lá? Aquilo é um TEF. O TEF ele é multi-adquirente. Então ele se comunica com com Stone, Cielo, enfim, qualquer adquirente, independente da taxa. Então a taxa fica para o cliente final. A gente tem uma penetração de TEF nas farmácias que a gente atende gigantesca. O nosso maior produto de venda de cross-sell é esse. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito muito na fintechização. Lá no artigo ele diz que toda empresa de software vai ser fintechizada. Para mim, eu acredito, eu olho muito mais para sistema de gestão, né? Então, para mim, todo sistema de gestão deveria acabar sendo fintechizado, porque é no-brainer, você tem que fazer alguma coisa para melhorar a capacidade de gestão. A gente não vai desenvolver uma plataforma de pagamento do zero. Pode usar parceiros para começar a entregar isso para o cliente final e ele ter essa proposta de valor completa. Porque a grande verdade eles já usam pagamento. A grande questão não está integrado. Se eu facilito esse trabalho via RP, é um golaço que a gente faz. Exato. Acaba entrando no contexto, né? Entrando no contexto de negócio e permitindo que as coisas se conversem. No final das contas, tecnologia tem muito disso, né? É parte do exercício de gestão fazer com que as coisas sejam mais conciliáveis, fazer com que as jornadas sejam mais simples, exijam menos tempo dos times para ficar conciliando, trabalhando, entendendo, subindo o arquivo. Então, faz muito sentido essa visão. E eu queria saber, assim, o que você tem visto, o que mais que esses clientes estão buscando, como que esse tipo de solução impacta as diversas áreas que estão sendo atendidas? Boa. Bom, o primeiro passo fundamental é pagamento. Então, vou falar um pouco do mundo de educação que eu vivi. Todos os boletos gerados, a gente tinha uma estrutura de pagamentos em que as escolas geravam os boletos para os pais e a próprio sistema de educação orquestrava tudo isso com um parceiro. Em farmácia, o próprio TEF. O TEF, ao se comunicar direto com o sistema de gestão, você vai lá com o ponto de venda e o sistema de gestão como um todo, você cadastra a venda do medicamento XYZ, vendi, o TEF vai lá, bota o valor, já se conecta, já consegue entregar essa integração de uma forma mais robusta. Uma outra coisa que eu vejo como natural, você vai aceitar pagamentos em cartão, em dinheiro, em cheque. O cartão tem crescido muito. O cartão de crédito, débito. E uma das coisas que o cartão tem são as taxas. Tem um ponto que como que eu concilio para ter certeza de que as taxas estão corretas? A conciliação também é uma solução que é super forte nesse mundo de fintechização. E também é um grande
é um grande cross-sell que a gente acaba fazendo no mundo de farmácia, no mundo de escolas, no mundo de varejo de moda como um todo. Uma outra solução que vem acontecendo é a solução de crédito. Qualquer varejo, eu falo varejo porque a Lynx como um todo, ela é muito referência em varejo, mas varejo tem muito capital de giro. Capital de giro, basicamente, é o que você precisa para tocar o seu estoque, tal, suas compras e vendas. Você precisa comprar, passa o tempo, girar o estoque e vender isso. Então você precisa botar dinheiro na frente. Às vezes você erra no descasamento de caixa, você precisa aportar grana. Às vezes você não tem esse dinheiro disponível, você precisa pegar crédito. Crédito de capital de giro é uma tendência super forte também. Então, essas três frentes, pagamento, conciliação, crédito, são três que são as primeiras que você entra em contato. Uma outra que você entra em contato, que também vai se falar muito, é banco. Assim, se eu consigo fazer um pagamento, eu já cadastro todos os pagamentos no meu sistema de gestão. Se eu consigo fazer um pagamento direto do meu sistema de gestão, me comunicando com o banco, eu poupo o trabalho de eu cadastrar no sistema de gestão, cadastrar no banco. Por que as coisas não são mais integradas e eu facilito o trabalho do meu cliente final? E para mim, no final das contas, o grande propósito do sistema de gestão é facilitar a gestão do cliente final ali na ponta. Muito legal, muito interessante. São muitas oportunidades, né? Acho que é um mundo, porque, querendo ou não, vocês estão conectados a muitos pontos dessa jornada, em várias indústrias e verticais diferentes. E tem muita gente se perguntando, pô, faz muito sentido, é muito legal, mas tem muita coisa. Por onde começar? Como que eu coloco uma lógica nesse roadmap? Ótimo ponto. Se você não tem nada, eu começaria pela parte de pagamento, que é a parte que o cliente já está fazendo ali. Você tem que olhar para o que o cliente já está fazendo, que é essencial para ele, que você poderia plugar. E aí, esse é um ponto. Mas beleza, você escolheu que é pagamento. Agora tem um outro problema. Quem é o parceiro de pagamento que você vai utilizar? Você pode abrir para diversos fornecedores, mas lembra, vai ter problema em integração e você vai precisar lidar com esse problema, e esse problema muitas vezes não vai depender de você. Então, assim, além de escolher o caminho pagamento, você tem que selecionar muito bem qual parceiro você vai utilizar, que vai te ajudar e que vai ter tempo de resposta hábil, porque no fim das contas, o cliente vai olhar para você e vai falar, você que está me gerando problema. E se você escolheu esse parceiro, você enquanto sistema de gestão, a grande verdade o problema é seu. O cliente vai olhar para você e falar, o seu sistema não está funcionando. Então tem que ser super cuidadoso em escolher o parceiro também. Faz muito sentido. E obviamente não é muito fácil fazer nada disso, né? Nem escolher as parcerias, nem fazer as coisas que você vai fazer dentro de casa. Tem alguma estratégia, alguma melhor prática que você recomenda nesse processo? Boa. O que eu gosto de fazer? Eu olho para a cadeia de valor inteira de dores do meu cliente e entendo por cada dor, eu tenho listado quais são os parceiros. E aí eu entendo quais são os melhores parceiros. Aí você tem que definir qual a variável que eu consigo selecionar os melhores parceiros. Uma variável que eu gosto muito é a da bola de neve, né? Que é o efeito indicação. Se tem mais gente me indicando, significa que tem uma prova social ali de eu ter mais confiança em cima desse parceiro. A outra é entrar em contato com alguém que utilizou e mergulhar. Quando teve um problema, o que aconteceu? Beleza. Esse é um ponto de confiança, é um ponto importante. O outro ponto e aí dentro de confiança tem a estabilidade, a velocidade de reação de problemas e tal. Tem outro ponto que é o comercial. Naturalmente, se eu vou plugar um parceiro dentro do meu ecossistema de soluções, tem que ser bom para os dois lados. Então a gente tem que construir uma parceria em que para você seja financeiramente sustentável, mas para mim também. Essas duas grandes variáveis, elas são super importantes aí na seleção do parceiro. Muito interessante ver como esses temas eles se conectam sempre com o conceito de parceria, né? E realmente tem parceiros que são estratégicos, que têm empatia, que ouçam e consigam trocar. E acho que assim, não dá para a gente evitar, quando a gente fala de pagamentos, falar de gestão de risco, compliance, gestão de fraude. O que vocês têm assim de cartilha de melhores práticas, coisas que vocês acreditam
e que dão confiança para vocês operarem no mercado financeiro? Boa. A Lynx, ela lida com mais de 100 mil clientes, mais de 100 mil clientes como um todo. E esses clientes a gente precisa ter muito carinho com as informações que a gente está processando, armazenando. A gente não pode a gente tem que ter um nível de segurança muito forte, porque os ataques estão por aí como um todo. A gente tem uma estrutura de KYC super forte, a gente tem uma estrutura de LGPD super forte, que ela é cross, ela é transversal a todas as nossas soluções e que a gente olha com muito afinco e com muito carinho, porque assim, no fim das contas a gente está lidando com dados super sensíveis dos nossos clientes e que a gente tem que ter uma segurança super forte do que está acontecendo ali. A gente não pode deixar esses dados vazarem de nenhuma forma, a gente tem que estar de acordo com todas as legislações para garantir uma segurança para o cliente e entregar também isso como um valor. Faz muito, muito sentido. Bom, agora que a gente falou um pouco sobre o dia a dia da operação, parceria, as necessidades dos clientes, compliance, queria te ouvir um pouco sobre o futuro. Né? Quais são as suas expectativas, as suas visões para os próximos 3 a 5 anos e como que vocês conectam a estratégia de vocês com essa visão? Boa. Olha, eu diria que uma tendência que está acontecendo cada vez mais é a migração do conceito de ERP, de sistema de gestão, como uma software house, e ele entender que ele precisa fazer a gestão super bem feita. Para fazer a gestão super bem feita, ele precisa reconhecer que ele não vai ser bom em tudo e começar a abrir as portas para se comunicar com os melhores parceiros. A plataformização é uma tendência super importante. Então, e aí entender, em termos de, olhando para a farmácia, em termos de delivery, quem é o player que eu preciso integrar e que eu confio? É esse? Ok. Quem é o player que eu preciso de programa de benefícios de medicamentos, de PBMs, que eu preciso me integrar? São esses. Quem é o ator que é super importante no mundo de pagamentos de eu estar integrado? É esse aqui. E eu preciso construir um hub para que essas integrações aconteçam de uma forma mais fácil. Hoje, as integrações eram muito feitas no grande monolito, na grande massa que é a arquitetura. Não dá para ser assim mais. Porque a grande verdade vai vir cada vez mais ator querendo se integrar, e eu vou querer integrar em todos eles porque é importante para o meu cliente eu resolver várias dores, mas eu não vou ter capacidade. Eu vou perder capacidade de inovação. Então, plataformização é um conceito que está vindo. Eu diria que ele já está super forte agora, mas ele vai ficar cada vez mais forte nos próximos 3, 4, 5, 10 anos. E com isso vem uma discussão muito forte de arquitetura. Como que eu tenho uma arquitetura que me permita me integrar de forma rápida e segura e estável com meus clientes, com meus parceiros? Como é que a gente está respondendo isso? Lá na vertical de farmácia, a gente está construindo um grande hub de integrações para que permita que essa velocidade de integrar com parceiros que façam sentido para o meu cliente e eu entregar velocidade de inovação para eles. Outro ponto que também vem acontecendo é a inteligência artificial. Hoje a turma está usando inteligência artificial para tudo. Mas na minha cabeça, a inteligência artificial ela tem que ser utilizada para facilitar o trabalho que é executado na ponta. Então, se eu tenho alguém que tem que olhar o estoque todo dia e ver, vai faltar estoque, eu vou perder venda porque vai faltar de um medicamento super bom. Por que eu não boto inteligência artificial para já chegar para o meu cliente lá na ponta e falar, você tem que comprar hoje esse medicamento. Se você não comprar, você vai ter perda de venda. Porque no fim o que importa para ele é venda e margem. É isso que a gente tem que usar a inteligência artificial para isso. Inclusive a gente já tem um piloto que a gente lançou na Bradilan, numa feira que teve algumas semanas atrás, que lê o estoque e consegue já te indicar, você tem que comprar esse medicamento porque vai gerar ruptura na hora de venda e você vai perder venda. Então, esses dois conceitos eu vejo muito como acontecendo nos próximos anos. Quer dizer, usar a tecnologia de ponta, mas com o pé no chão, focado em entregar valor para o cliente. Exatamente. Muito legal, Bernardo. Assim, queria te agradecer demais pela conversa, claro. Foi sensacional, passou super rápido. Espero que a gente tenha mais oportunidade de trocar sobre esses assuntos e desenvolver parcerias. Com certeza, muito obrigado. Muito obrigado, valeu.